Oi, gente! Estou aqui mais uma vez, sou a professora Tatiele, no canal Passado em Minutos, para falarmos hoje de uma nova temática. Primeiro, antes de começarmos, eu queria pedir que vocês se inscrevam no canal, dê um like nos vídeos, compartilhem com os amigos ou conhecidos, me ajudem assim a espalhar a história. Eu preciso muito de vocês, fazem parte desse processo e desse trabalho para dar visibilidade ao conhecimento histórico. Hoje eu vou falar sobre o racismo. Foi um tema sugerido por uma grande amiga minha. Ela pediu para que eu falasse sobre isso. E é um tema polêmico porque no Brasil muitas pessoas acreditam que não existe racismo, que pelo fato da nossa história, o nosso processo histórico contar com a participação de diversas etnias, em primeiro momento os indígenas, depois os africanos e os portugueses, nós desde cedo tivemos uma experiência de pluralidade de etnias. Então, como se a gente convivesse com bastante diversidade, tivesse ajudado assim o brasileiro a não ser racista. É uma ideia errada, infelizmente, porque nesses processos históricos, parte dessas etnias sofreram abusos, dominações e houve e ainda há o racismo, infelizmente. Eu dividi esse vídeo, essa abordagem em 3 momentos para facilitar, né? Historiador tem paixão pelo número 3, é inexplicável isso. Eu dividi, então, o primeiro momento, os dados estatísticos de desigualdade atualmente, né, de hoje, para vocês verem como que o homem negro ainda ocupa a inferioridade em relação ao homem branco em diversas esferas da sociedade. O segundo momento eu vou falar da trajetória do afrodescendentes aqui no Brasil e como essa trajetória histórica ela foi cerceada, cheia de obstáculos que foram impostos a essa etnia para elas assim evoluírem, ocuparem espaços e instituições. E o terceiro momento eu vou falar um pouco das políticas afirmativas que estão sendo tomadas e que são tão necessárias para que essa desigualdade e esse abismo seja diminuído, tá? Vem comigo nessa abordagem, vamos pensar sobre o racismo. Então, gente, vamos falar da situação do negro hoje. Para vocês terem uma ideia, eu coletei esses dados do IBGE, que é um Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico de grande credibilidade, então são fontes bastante confiáveis. E para vocês já pensarem, os negros afrodescendentes são a maioria da nossa população. Eles representam 55,8% dos brasileiros. Então, eles são a maioria. E antes de falar do restante dos dados, claro, além das leituras que me fazem refletir sobre esses temas e falar para vocês, eu procuro ver também abordagens mais recentes e experiências pessoais. Eu acho importante eu frisar aqui que eu sou uma pessoa branca falando da trajetória dos afrodescendentes, então eu não tenho experiência pessoal com o racismo, né? E eu não posso falar de maneira muito pessoal sobre isso, mas eu tenho a consciência que infelizmente isso existe e pelo estudo da história eu posso falar um pouco dessas desigualdades. Antes disso eu estava vendo um documentário, um mini documentário com a MC Carol, que é uma funkeira, e ela estava abordando justamente isso. Ela fala, e antes de falar dos outros dados, é isso que eu gostaria de falar, ela fala, olha, nós somos a maioria da população. Tirando isso, que é uma coisa boa, o restante, todos os índices, todos os indicativos ruins são os negros que lideram. Por exemplo, desemprego, 63% da população desempregada é negra.
64% da população carcerária é negra. O negro, gente, ele demora 10 anos para alcançar o branco no índice de desenvolvimento humano. Quando ele chega onde o branco está, o branco já evoluiu, já está um pouco mais à frente, né? Então, esses dados, eles refletem como a nossa sociedade brasileira, ela é desigual. Outro dado importante, o negro, ele tem 132% de chance em ser morto por assassinato do que um homem branco. Então, são dados bem alarmantes e bem assustadores dessa facilidade que há entre a população branca e a população negra no nosso país. Vocês se lembram lá no primeiro vídeo, quando eu falei para vocês que a história ela é muito importante porque ela nos permite olhar o passado e entender melhor o que está acontecendo agora. Então, esses marcos de desigualdade entre o homem branco e o homem negro podem ser explicados pelo processo histórico enfrentado pela etnia negra no Brasil. Nós começamos quando os africanos chegaram ao Brasil, nós já começamos com um marco terrível, que é a escravidão, né? Os primeiros africanos chegaram aqui na condição de escravos. Então, toda essa noção perversa de que uma raça, uma etnia, um povo tem que me servir, fazia parte desse ideário e desse marco fundador da chegada do africano aqui. Então, ele já chega com essa imposição terrível. Mas, gente, é importante frisar, importante muito lembrar de que mesmo sob essa condição, essa etnia, ela imprimiu uma série de resistências, né? O negro, ele não acatou essa condição com benevolência e com pacificidade, né? Ele resistiu, são inúmeros os eventos históricos que marcam essa resistência. Nós temos a fuga, nós temos formação de quilombos, as permanências de cultos que eles trouxeram e continuaram seguindo de uma maneira escondida do homem branco. Então, todas essas resistências são, assim, um passo e uma voz muito importante para a gente ouvir nessa luta dos negros pelo seu processo de libertação. Então, foram quase 4 séculos de escravidão, quase 4 séculos. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, então nós demoramos muito, e isso deixou muitas raízes e imprimiu, sem dúvida nenhuma, uma marca nessa trajetória dos afrodescendentes aqui. Aí nós vamos para o período pós-abolição. Em 13 de maio de 1888, nós temos a abolição da escravidão no Brasil. Acaba esse tipo de regime de trabalho. Daí muitos falam, nossa, mas que beleza, agora o negro, ex-escravo, vai poder aderir e ocupar espaços e instituições que não lhes era permitido porque ele era escravo. Então ele vai poder estudar, vai poder trabalhar de uma forma remunerada. Aí que está o engano, gente. No período de pós-abolição não houve isso. Infelizmente, mesmo que essas instituições não proibissem de maneira explícita o negro adentrar, nós temos um monte de cerceamento que impedia que o negro pudesse acessar a escolaridade, pudesse ter um trabalho formal, um trabalho remunerado, e nós vamos ver essa população sendo marginalizada, indo morar nas periferias, trabalhando no mercado informal, não conseguindo acessar a escolaridade. Então, olha só, tudo isso agravado por essa não inserção do negro no mercado de trabalho e também numa forma de educação sistematizada, né?
Isso vai ser após a abolição. Esse período, então, não vai ser de promoção de igualdade, né? Infelizmente. Esse período, então, pós-abolição, não vai promover igualdade. Nós vamos ter ainda o acentuamento da desigualdade. Como eu disse para vocês, até então o negro trabalhava na forma de trabalho escravo. Como foi abolida essa forma e adquirida a forma remunerada, passou-se a privilegiar e a querer que viessem imigrantes fazer esses trabalhos. Então, até o momento que era trabalho escravo, o negro servia, depois não mais. Além disso, havia uma lógica entre os políticos brasileiros e outros, alguns intelectuais. Eles acreditavam que a população brasileira tinha que ser branqueada, era usado esse termo. Olha o absurdo. A gente vai ter alguns discursos da época que falam em promover o branqueamento da população, porque eles acreditavam que o negro era o responsável pelo não desenvolvimento do país. Olha que lógica mais absurda. Nós sabemos biologicamente que a capacidade cognitiva não é característica de um povo ou de uma etnia, né? Infelizmente, nós sabemos também que as trajetórias históricas imprimem a algum povo e alguma etnia a possibilidade de não chegar lá. Então, diante de tudo isso, dessa história, né, tão onerosa que foi para os afrodescendentes aqui no Brasil, né, pós-abolição, com o trabalho escravo, o que nos resta fazer? Primeiro, nós temos que nos repensarmos como pessoas, né? E isso eu me insiro também. Então, não há nenhuma lógica, como eu disse, de achar que uma pessoa é inferior a mim pela sua origem étnica ou pela sua condição social. Nesse aspecto, nós somos iguais. Nós somos desiguais nas trajetórias históricas, né? Lembrando muito bem isso. Então, como promover essa igualdade? Gente, eu não vejo outro caminho a não ser através de políticas afirmativas. E nisso eu já caio em outro ponto bastante polemizado na sociedade brasileira, que é a lei de cotas. Ah, mas aqueles que falam é errado, é desigual, porque dessa maneira eu estou sendo racista, porque eu estou reservando o número de cotas para uma dada etnia, indígena ou africana, e eu estou afirmando a incapacidade dela. Isso é um discurso absurdo, gente. Não, o regime de cota é um meio paliativo, né? Não é é um instrumento para que o negro, o indígena, adentre em instituições em que há a maioria branca. Antes de montar esse vídeo e também levada por alguns questionamentos, eu não assisti esse último BBB, mas eu acompanhava pela internet alguns comentários e me parece que levantou questões bastante válidas, que foi o feminismo e o racismo, e até me parece que a ganhadora desse último BBB falou sobre quando ela estava na faculdade, que ela não tinha outro aluno a não ser ela, negra. E daí eu fui pesquisar, gente, no curso de medicina, somente 2,7% das pessoas são negras. Ou seja, no mais de 97% do curso de medicina é branco. E isso me leva à indagação. Só brancos que querem fazer medicina? Ou negro não tem capacidade para fazer medicina? Não, gente, não é isso. E infelizmente nós sabemos que todas as trajetórias são tantos processos de podar essa trajetória para que o negro chegue lá, que ele não consegue, né, acessar por vias de normalidade, que uma pessoa que tenha estudado, tenha feito cursinho, tenha uma base familiar totalmente diferente da sua, adentre nesses cursos.
Então, eu não vejo outra maneira de promover essa equidade, né? A equidade, lembrando, é que vê que nós não temos todos, nós não temos o mesmo ponto de partida. Infelizmente, como eu disse, as trajetórias particulares das etnias são diferentes. Então, nós temos que promover essa equidade e repensarmos como nós estamos buscando essa igualdade, porque não estamos iguais ainda. Então, gente, por isso é tão necessário essas medidas políticas afirmativas que deem voz e deem espaço para a adesão e para que o negro adentre nesses espaços que são, em sua maioridade, dominados ainda pelos homens brancos, né? E deixo esse questionamento, espero que tenha provocado aí um pouquinho de dúvida, de posicionamento. Se eu conseguir fazer isso, eu já fico feliz. E espero mais sugestões, lembrando a vocês que eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês curtam o canal para eu promover a visibilidade desse trabalho. Um beijão e até mais!